Estamos iniciando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição, nós vamos conversar com a Procuradora de Estado, Heloína Braz, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Alagoas e que vai nos falar a respeito do seminário Mulheres no Poder. Vamos conversar também com Antônio Moura, superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió. Aguarde só um instante, a gente volta daqui a pouco. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar. Tá todo mundo ligado. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Conforme anunciamos na abertura do programa, daqui a pouco a gente vai conversar aqui em Conjuntura com Antônio Moura, ele que é superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió. A partir de agora, nossa entrevistada é a Procuradora de Estado, Heloína Braz, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Alagoas. Ela que está coordenando o seminário Mulheres no Poder, que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da OAB em Jacarecica, aqui em Maceió. Doutora Heloína, bem-vinda aqui à nossa conjuntura. O que é que vocês da OAB pretendem com a realização desse seminário Mulheres no Poder? Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. O seminário Mulheres no Poder vem encerrar as comemorações do Agosto Lilás, que comemora, entre outros avanços que a mulher conseguiu, comemora também ou faz levar para a sociedade o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, esse seminário, que vai ser realizado dia 30, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, é nada mais do que diálogos com algumas mulheres que, enfrentando a vida, os obstáculos, conseguiram alçar voos mais longos e ocupar espaços de poder que dantes eram de preponderância masculina. Esse é o objetivo. Nós reunimos algumas mulheres daqui do nosso estado, do mundo da política partidária, do mundo jurídico, da polícia e de vários segmentos da sociedade para, junto conosco, repensar e dialogar quais os desafios da mulher no século XXI. E por que, diante de da Lei Maria da Penha e da lei e de outras leis positivas de proteção à mulher,
continua subindo os índices de criminalidade envolvendo a mulher como vítima de violência doméstica. Então, esse também é o objetivo do seminário. As mulheres ainda se sentem muito discriminadas, doutora Luína, no que diz respeito a essa questão de ter espaço, digamos assim, político, por exemplo. Espaço político, não é... Sim, eu diria que sim, porque, veja só, nós somos a maioria dos eleitores e, no entanto, o número de participação da mulher na política ainda é muito pequeno, deixa muito a desejar, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. Então, os cargos eletivos ainda têm escassez da presença feminina. Mas não é também por falta de vontade das mulheres em participar? Talvez entre aí um pouquinho de falta de coragem para enfrentar diante do universo masculino, que devido digamos assim, a educação brasileira, não é? Ela vê o espaço tão masculinizado, tão fechado, que se sente, às vezes, intimidada. Então, as mulheres mais guerreiras, aquelas que realmente enfrentam, não é? E nasceram predestinadas, não sei, ou têm essa garra de ocupar esses espaços, elas então não veem, não se preocupam com essa predominância masculina e ousam, sim, se candidatar a cargos eletivos. Então, são poucas mulheres ainda, é preciso que a gente ouse mais, mas é preciso também que nos deem esse espaço na política. Você vê a questão das cotas partidárias, a mulher, ela é menos beneficiada do que o homem, não é isso? E quando ela é convidada pelo partido para participar de uma candidatura, o que é que acontece? Ela vai somente para cumprir a cota dos 30%. Na verdade, não é nem candidata, na verdade. Pois é. Quer dizer, é uma candidatura fictícia. Isso é uma pena. Então, a mulher, eu acho que esse é um dos grandes desafios de nós mulheres no século XXI, é tentarmos essa inserção e conseguirmos. Agora vai aqui um registro. No caso desses espaços que estão sendo ocupados pela mulher, vale esse registro de que a OAB de Alagoas é a única seccional da OAB Nacional presidida por uma mulher, a doutora Marinela. Para nosso orgulho, sabe, Flávia, porque nós somos 27 seções estaduais da OAB e Alagoas tem essa maravilha, essa coisa assim, sui generis, de ter a Fernanda Marinela, a primeira advogada a exercer a liderança de uma secção estadual de OAB. Isso muito nos orgulha. Quais são as ações assim, mais efetivas da OAB no que diz respeito a essa questão da mulher? Para você ter uma ideia, Fernanda Marinela, nossa atual presidente, quando ela foi conselheira federal da OAB, existia a Comissão da Mulher Advogada, cujo objetivo dessa comissão era prestar assistência judiciária gratuita às mulheres hipossuficientes. E Marinela conseguiu, lá no Conselho Federal, dar uma nova versão a essa comissão, começando pela mudança do nome, Comissão da Mulher Advogada, trazendo como objetivo para esta comissão o estímulo ao aumento da participação da mulher nos conselhos seccionais. Então, ela percorreu essas seccionais todinhas do Brasil, levando essa ideia da criação da Comissão da Mulher Advogada com essa nova feição, deixando que a assistência judiciária continuasse a ser promovida pelas instituições públicas, como o Estado, o município, através das defensorias. E ela conseguiu êxito total em todas as seccionais. Ela conseguiu a inauguração da Comissão da Mulher Advogada e trouxe isso para Alagoas. Então, foi assim que nasceu a Comissão da Mulher Advogada, quando era presidente da Comissão Estadual de Alagoas, o nosso querido Tiago Bonfim.
Foi na gestão dele que criou-se a Comissão da Mulher Advogada, com essa finalidade. Essa finalidade ampliou-se em 2 polos. O primeiro polo seria o atendimento à mulher advogada, com esse objetivo de trazer mulheres, de conquistar mais mulheres para os conselhos. E o segundo polo seria a autoestima e a ajuda no combate à violência contra a mulher. Então, são nesses 2 polos que a Comissão da Mulher Advogada trabalha hoje. E nós temos vários programas e parcerias com outras entidades públicas e privadas em busca para ver se a gente consegue, pelo menos, diminuir ou aumentar a autoestima das mulheres e, com isso, incentivá-las a denunciar os maus-tratos e a ir em busca dos seus direitos. Bem, o governo federal está concebendo, né, uma proposta de reforma da Previdência em que as mulheres, de certo modo, têm sido prejudicadas, principalmente no que diz respeito ao aumento da idade para a aposentadoria. Qual tem sido o papel da OAB com relação a essa questão? A OAB já promoveu, ao longo de todo este ano, vários encontros e, através do... tem um programazinho muito bom que é feito naquele café São Brás, Café com Direito. Então, nós temos, através das comissões de direito previdenciário da OAB e de convidadas, pessoas versadas em direito previdenciário, nós temos, a OAB tem levado à sociedade e às mulheres em especial em quais sentidos elas serão beneficiadas e em que sentido ou quais os aspectos em que a reforma previdenciária realmente vai na contramão da direção dos direitos da mulher, né? Então, eu participei de um desses encontros, mas ela versava, o assunto pertinente foi somente a aposentadoria, as condições de aposentação da mulher, e nesse patamar a gente acha que não só a mulher, mas o empregado de modo geral, as condições para conseguir a aposentação, eu acho que piorou um bocado, não é? Doutora Luína, ainda voltando à questão da violência contra a mulher, a Lei da Maria da Penha conseguiu avanços consideráveis no que diz respeito a, digamos assim, a chamar a atenção para o problema, mas na minha ótica, na minha visão, na prática, não tem havido muita diminuição de violência contra a mulher. Pelo contrário, o Brasil hoje, eu estive lendo agora no final de semana, é o 5º país do mundo onde mais se matam mulheres. A que se deve isso? Olhe, essa semana, o jornal Gazeta de Alagoas publicou uma matéria muito interessante, subscrita até pela promotora da 38ª Vara daqui da comarca da capital, a doutora Maria José Alves. E ela dizia o seguinte: realmente vem aumentando muito a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas a gente tem que dar a esse aumento uma pseudo-impressão, porque antes a mulher não denunciava os maus-tratos a que ela era submetida. Então, aquilo vivia incubado. Com a eclosão dos efeitos da Lei Maria da Penha, elas criaram mais coragem, porque elas sentiram no Estado uma proteção maior. Então, o que é que elas resolveram fazer? Ir às delegacias, aparecer de cara limpa na televisão e dizer que foi vítima de violência. Então, o que é que aconteceu com essa ousadia da mulher de denunciar os seus agressores? O número que antes era incubado, o número de violência, veio à tona. Então, para quem não segue esse passo a passo da história do perfil da mulher vítima de violência, o número de violência aumentou e muito, mas aumentou porque antes havia uma subcomunicação das denúncias e hoje não, elas existem diuturnamente, essas denúncias. Então, isso eclodiu e fez subir
o número de violência, de casos de violência contra a mulher. Isto não quer dizer que isso seja irreal. Aí são outras coisas que entram em questionamento. Ok, nós agradecemos a participação aqui nesta edição de Conjuntura da Procuradora de Estado, Olinda Braz, ela que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de Alagoas. Vamos agora ao intervalo. Na volta a gente conversa com Antônio Moura, superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar. Tá todo mundo ligado. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. A partir de agora, a gente conversa aqui em Conjuntura com Antônio Moura, superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió. Nosso primeiro assunto, um assunto bastante polêmico, os chamados pardais eletrônicos. Antônio, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura, mais uma vez. Bom, os chamados pardais eletrônicos são considerados, por boa parte da população, como uma indústria de multa. Qual a sua avaliação com relação a essa conotação? Flávio, obrigado pelo convite, primeiramente. Sempre um prazer estar aqui conversando, fazendo parte do seu programa. Obrigado. Olha, eu sempre tenho dito nas entrevistas, em comentários que faço, que essa questão de indústria de multas não existe, né? Foi um termo criado, eu chamo até que um termo criado para se fazer politicagem, é o que eu tenho acostumado a dizer. Não existe. O que existe hoje é uma preocupação da Prefeitura em reduzir acidentes. Os chamados pardais, a fiscalização eletrônica, é algo que acontece em diversas cidades do Brasil e no mundo inteiro.
Vamos citar o exemplo do nosso país, Brasil. Isso já acontece há muito tempo. Eu morei em Aracaju de 2000 a 2004. Naquela época já existia em Aracaju. Enfim, é algo que acontece, que comprovadamente, chegou a última pesquisa nossa agora, né, o estudo dos números comprovou que 53% na diminuição do número de acidentes do ano passado para cá, no mesmo período, com a implantação da fiscalização eletrônica, ou seja, o pardal, o radar, ele diminui a quantidade de acidentes, é fato. Os números mostram. Então, a intenção da Prefeitura é reduzir acidentes. Bom, ultimamente a Prefeitura resolveu eliminar alguns obstáculos de pista que se chamam comumente de quebra-molas, para colocar as chamadas lombadas eletrônicas. Qual a vantagem dessa chamada lombada eletrônica em relação aos quebra-molas? Olha, primeiro que a lombada, eu não sou a favor da lombada, embora a SMTT implante lombada, é uma coisa legal, e eu não sou a favor da lombada física, é uma coisa, na minha opinião, ultrapassada, de décadas atrás foi criado esse mecanismo para fazer com que se reduza a velocidade. É um mecanismo que prejudica o veículo, né, que danifica o seu veículo, que muitas vezes o condutor, mesmo tendo uma placa, ele não consegue enxergar aquela lombada, né? E a lombada eletrônica não, é algo moderno, né, que vai dar uma precisão, o condutor ele vai poder ver que velocidade ele está passando ou não, então ele vai saber, porque muitas vezes o cidadão não vê o quebra-mola, passa com tudo, ele danifica o veículo e também não faz com que ele reduza a velocidade. No caso da lombada eletrônica, a gente traz uma tecnologia de ponta, fazendo com que o condutor possa ver com que velocidade está passando. Eu acho que acreditamos que é bom para o pedestre, bom para quem quer atravessar a via, como também para o condutor, principalmente. Salvo engano, a menor velocidade estabelecida pelas chamadas lombadas eletrônicas é 40%, ou, aliás, 40 quilômetros, não é isso? E vocês têm ideia de qual a velocidade que o veículo passa no chamado quebra-mola? É menos do que 40, isso a gente tem certeza. Quando o condutor ele enxerga o quebra-mola, ele passa com menos de 40. Por quê? Porque aquele obstáculo físico ali, ele entende que danifica o veículo dele. Então, com certeza, ele diminui. Eu mesmo diminuo bastante para passar no quebra-mola. Quando ele não vê o quebra-mola, à noite, por exemplo, ele não viu a placa, não viu o quebra-mola, ele passa em alta velocidade, danifica o veículo. Se tiver que atropelar alguém, infelizmente vai acontecer, a lombada física não vai fazer com que isso não aconteça. A lombada eletrônica, não, ela dá uma visibilidade bem maior para o condutor. Agora, uma pergunta que interessa muito e curioso. Quanto é que a Prefeitura arrecada por mês com esses chamados pardais eletrônicos? Olha, Flávia, a fiscalização foi implantada esse ano, né? Ela foi implantada ano passado, teve aquela decisão do TC, foi suspensa e esse ano nós voltamos com a fiscalização eletrônica. As pessoas precisam entender o seguinte, esse recurso ele só entra direto para a SMTT quando se paga até o vencimento. O condutor vai ter 20% de desconto e esse recurso vai diretamente para a SMTT. Caso não aconteça, que é a maioria dos casos, 95% das pessoas deixam para pagar a multa no emplacamento. Ou seja, esse recurso ele só vai chegar para a Prefeitura de Maceió no próximo ano. Antes disso, ele vai passar pelo DETRAN, que é quem processa toda a multa e faz a questão do licenciamento do veículo. Cerca de 30% do valor vai ficar no DETRAN para que a gente possa receber. E a gente tem que levar em consideração que 25% dos nossos recursos são deferidos, ou seja, 25% de tudo isso aí vai ser anulado, porque as pessoas vão entrar com recursos, às vezes existe um erro, existe uma falha, enfim. Isso vai nos dar, no ano que vem, um número final que a gente não tem ainda. Volto a dizer, esse recurso não chegou na SMTT, ainda vai chegar depois de passar por todas essas etapas. Vocês têm ideia de implantar mais pardais eletrônicos aqui em Maceió? Sim. Eu creio que nós acabamos com os pontos na cidade, a não ser que um estudo mostre que a gente precisa de mais pontos, questão de fechamento fechamento de vias, né? Parar na faixa de pedestre ou limite de velocidade. Talvez esses pontos a gente não tenha necessidade de implantar mais, mas na faixa exclusiva de ônibus, na faixa azul, tanto na parte baixa como na parte alta, a gente vai estar implantando até o final do ano. Ainda vamos ter várias maquininhas implantadas ainda, que é justamente para fiscalizar aquele condutor que utiliza-se da faixa exclusiva sem necessariamente estar fazendo uma conversão à direita ou estar saindo de alguma via. Uma reclamação bastante recorrente com relação a
fiscalização eletrônica é quanto ao limite de velocidade estabelecido. As pessoas acham, de modo geral, que a velocidade poderia ser, a velocidade permitida poderia ser um pouco maior. Eu dou como exemplo, é um caso do meu pessoal, que eu passo muito por ali, aquela avenida aqui próximo, litorânea, em Jacarecica, me parece que é Aurélio Buarque de Holanda. Ali não tem nenhuma casa, praticamente, só quando chega no conjunto Jacarecica. Naquele trecho anterior, não tem nenhuma casa, nada por perto, a velocidade é 40 km. No caso, é uma lombada eletrônica, então? Não tem. É uma velocidade, as placas que tem é de 40 km. Mas você fala, Flávio, Jacarecica, pela orla. Jacarecica, por baixo, pela Aquela avenida nova que foi inaugurada ano passado. Tá, a velocidade. Olha, deixa eu te falar. Toda a velocidade ela é antecedida por todo o limite de velocidade que é colocado em uma via é antecedido por um estudo da nossa equipe técnica, né? Então, não se coloca a velocidade porque, não, vamos colocar 60 aqui porque a gente acha que é 60 ou 40 aqui porque a gente acha que é 40. É sempre feito um estudo do que pode, tanto de tráfego na região, possibilidade de acidentes. Então, toda a nossa parte técnica, ela antecede essa colocação da sinalização, né, do estabelecimento de um limite de velocidade para que a gente possa estar colocando. Inclusive dos próprios radares também. O limite de velocidade de 60 km por hora, que a maioria deles é 60, existe um estudo que é feito, né, onde se leva em consideração se já aconteceu acidente e que velocidade esse acidente aconteceu, para que a gente coloque aquele limite. Bom, o DENIT voltou a assumir, ele foi assinado semana passada no convênio, né? Foi anunciado pelo menos a conservação das avenidas Fernando de Lima, do Valdegar Monteiro e a chamada Via Expressa. Menino Marcelo. Né? Menino Marcelo, que a gente chama de Via Expressa, que já foi expressa, não é mais. É tanto quebra-mola, tanta lombada eletrônica, tanto sinal. Bom, e como é que vai ficar com relação à fiscalização e às multas? Olha, a fiscalização ela continua. Pelo município? Pelo município. O município sempre está sempre fiscalizando, seja dentro do município de Maceió. A SMTT vai estar sempre fazendo a fiscalização, né, com os nossos agentes. Então, isso é possível de ser feito. No caso de sinalização, as vias que forem de responsabilidade do DENIT, como acontece hoje, passando ali Rio Largo, passando nas proximidades do aeroporto DENIT, a fiscalização vai ficar por conta, fiscalização eletrônica vai ficar por conta do DENIT. Tá? Mas no caso da Menino Marcelo, do Valdegar Monteiro e Fernando de Lima, a fiscalização da SMTT continua. Bom, quanto àquele uso da faixa azul, a determinação permite os ônibus, né? Os ônibus urbanos, daquelas linhas, táxi quando tiver com passageiro, mas abre possibilidade para que o usuário do veículo comum ele possa usar. Quais são essas situações? Olha, hoje o ônibus, ela foi criada para o usuário do transporte coletivo, o ônibus, né, ele trafega, o táxi com passageiro e o táxi das associações que fazem aeroporto também, desde que com passageiro podem utilizar a faixa exclusiva. Esse, por último, inclusive, foi um decreto publicado há pouco tempo pelo prefeito, né, que permite que as associações de aeroporto, até para facilitar a vida do turista mesmo, que ele chegue em nossa cidade e tenha uma velocidade para chegar. E também a questão de, quando vai viajar, não perder o seu voo. Né? Os condutores, a gente já percebe hoje que muitos condutores obedecem à faixa exclusiva, mas ainda há uma quantidade, um percentual ainda elevado de pessoas que não respeitam. Na verdade, o condutor, o que é que ele tem que fazer? Se ele vai fazer uma conversão à direita, ele entra na faixa exclusiva e pega a sua primeira via direita. Se ele está saindo de uma via daquela arterial e vai pegar, por exemplo, a Fernandes Lima, ao sair, imediatamente ele já tem que conduzir o seu veículo para sair da faixa exclusiva. Ele não pode, se criou os dois quarteirões, mas não existe nenhuma regulamentação que diga que são 2 quarteirões exatamente. O ideal é que ele saia e já pega a faixa azul. Se entrar, pega a primeira direita e já ingresse. Com a fiscalização eletrônica, o condutor vai perceber que, caso ele não faça isso, ele vai ser autuado. Então, a intenção nossa não é autuar, mas é com que se respeite a faixa exclusiva. Bom, fala-se que aos domingos o uso da faixa azul é permitido. Sábados e domingos. Sábados e domingos. Isso. Qualquer horário. Qualquer horário, sábados e domingos. As pessoas não sabem ainda, muitas vezes, principalmente no sábado, se vê muita gente respeitando a faixa exclusiva, o que eu acho positivo, porque percebe que as pessoas têm essa preocupação. Mas é importante que no final de semana as pessoas saibam que está liberado,
para que o trânsito também flua melhor, né? A gente já tem uma semana, não dá para se negar, o trânsito na cidade de Maceió de segunda a sexta é complicado. Então, no sábado, pelo menos que o condutor tenha essa sensação de trafegar mais livremente, então a faixa exclusiva ela é liberada. Outra questão bastante recente é quanto à meia passagem dos ônibus no final, nos domingos. Como é que está essa questão? A domingo é meia já foi implantada, é uma promessa de campanha. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode ter acesso a esse desconto? Tá, só pode ter acesso ao desconto, os 50%, aquele que tem o cartão Bem Legal Cidadão. O cartão Bem Legal Cidadão é muito simples, eu tenho o meu inclusive aqui, é muito simples de se tirar, vai no posto da SMTT, o nosso posto avançado, vai aqui no JA do Maceió Shopping também, né? Vai na própria Transpal também, na Alain Buarque de Macedo, você faz o seu cartão Bem Legal Cidadão, não vai pagar nada, você carrega ele com um determinado valor e quando você for utilizá-lo no domingo, você vai ser debitado do seu cartão apenas 50%. A gente já tem uma emissão muito grande hoje, a gente tem ampliado a emissão do cartão Bem Legal Cidadão, Flávio, indo inclusive às comunidades. A gente sabe que certas pessoas têm dificuldade de sair da sua casa e ir até o posto para fazer esse cartão. Então a gente leva o posto itinerante, a nossa van vai, juntamente com a Transpal, uma parceria SMTT e Transpal, e faz o cartão Bem Legal lá na comunidade, facilitando a vida do cidadão. E aí, com o cartão Bem Legal de cidadão, ele vai poder utilizar a Domingo é Meia, que já tá valendo aí. Por falar em cartão, tem aqueles cartões de estacionamento para pessoas com dificuldade de locomoção e também para os idosos. Isso. E como é que se obtém? Pelo que eu sei, só lá na SMTT, que fica lá na parte alta, lá no tabuleiro. E, eventualmente, aqui, fazem promoções aqui no shopping. Vocês fazem algum tipo de ação aqui no shopping? Isso. É isso mesmo? Não, ele pode ser feito lá no posto avançado nosso, lá no tabuleiro, e pode ser feito aqui no shopping também, no JA aqui do Maceió Shopping. Então, para quem mora na parte alta, o posto avançado fica mais fácil. Para quem mora na parte baixa, fica mais fácil aqui no JA do Maceió Shopping. Então, essa do JA é de forma permanente? De forma permanente. A gente já está há bastante tempo aí no JA. Pode ser feito. A gente tem um planejamento de talvez ir ao centro também. Ainda está em fase de planejamento, é possível. Lembrando que esse posto avançado nosso, que fica no tabuleiro, a gente vai mudar até o final do ano. Ele vai vir para a SMTT, mais moderno. Né? A gente vamos construir um prédio dentro da SMTT, já para facilitar a vida do cidadão também, porque se ele precisar resolver alguma coisa na SMTT, ele já resolve ali, fazendo tudo perto, e um prédio mais moderno para recebê-lo. A exemplo do galpão que vamos inaugurar amanhã, Flávio, que é um galpão, que é um novo protocolo nosso, defesa prévia, junta recursal, tudo isso a gente está inaugurando amanhã. O prefeito Rui Palmeira vai inaugurar um novo galpão na SMTT, que vai dar um atendimento melhor ao cidadão. Bom, ainda sobre essa questão dos cartões para estacionamento de vagas específicas de idosos e de pessoas com dificuldade de locomoção, a gente vê muita gente jovem, sem nenhuma dificuldade de locomoção, ocupando esses espaços. Que tipo de ação a SMTT pode fazer ou está fazendo para coibir isso? Olha, é lamentável. Eu posso dizer que eu fico, às vezes, até... É revoltante, né? Eu fico revoltado. A gente chega aqui, tem um supermercado aqui, que eu vou muito na Ponta Verde aqui, e a gente chega lá e o cidadão para o carro na vaga de idoso, de deficiente, para poder economizar 10 metros, ou 20 metros, ou 50 metros que seja, como a gente vê muito no shopping. É uma coisa que eu não consigo entender, como é que o cidadão vai utilizar a vaga de uma pessoa que precisa, visando só uma economia de 20 passadas que ele vai... Mas acontece. O que é que a gente tem feito? A gente tem intensificado muito a fiscalização. Inclusive, eu tenho recebido várias reclamações por conta disso, porque as pessoas muitas vezes não gostam, mas a gente tem feito a fiscalização nesses espaços, principalmente nos shoppings, inclusive removendo veículos para a SMTT. Quando a gente percebe ou identifica que aquele veículo está sendo utilizado, a gente percebe também, Flávio, as pessoas que utilizam o cartão de alguém. O cidadão bota o cartão lá, mas aquele cartão não é dele. E muitas vezes, como você falou, uma pessoa jovem, sem nenhum problema de locomoção, tem a coragem de colocar o cartão no retrovisor, no para-brisa do carro e descer no shopping. Quando a gente identifica isso, a gente remove o veículo para a SMTT. Uma polêmica bastante recente é com relação ao chamado Uber, que é o quê? O aplicativo que se utiliza no transporte de passageiros. Isso está sendo judicializado. Como é que está essa questão finalmente? Qual é a posição definitiva da Prefeitura? Olha, a posição da Prefeitura ela entende que os aplicativos, o Uber é o mais conhecido, né? Mas existem outros aplicativos já. Eles chegaram para ficar. A Prefeitura não é contra
o uso da tecnologia, essa nova tendência, que é uma tendência mundial, o Uber principalmente, que é o maior deles, atua no mundo inteiro. Eu uso, quando eu estou viajando, não em Maceió, mas viajando em locais onde está regulamentado, eu utilizo do mecanismo, como também utilizo o táxi. Agora, o que a Prefeitura entende é que isso não pode acontecer sem nenhuma fiscalização, nenhuma regulamentação do poder público. Né? O cidadão está utilizando a nossa infraestrutura, a empresa está utilizando a nossa infraestrutura, está conduzindo passageiros, o cidadão de Maceió, o turista também, mas dentro de Maceió, e essa empresa ela não quer ter nenhum tipo de fiscalização. Nós não sabemos quem são os condutores, eles não pagam imposto nenhum, não há um limite de veículos. O que é que acontece hoje? Maceió hoje deve ter em torno de 4.000 Uber já. 4.000 e pouco, 3.500 taxistas. Taxista não há como ampliar, não há um número de praças que possa ser adquirido. Então, o taxista estagnou nesses 3.500, o que protege a classe também. No caso do Uber, principalmente, o que a gente está visualizando é que daqui a pouco vão ter 7.000, 8.000. Nenhum deles vai... Quer dizer, hoje não tem limite. Hoje não tem limite, não tem regulamentação. É importante que as pessoas entendam isso. A Prefeitura não é contra o aplicativo, ela é contra a não regulamentação. Essa empresa ganha muito dinheiro, né? Daqui a pouco vão ter, como eu falei, 8.000 condutores aí dentro da cidade. Nenhum deles vai conseguir sobreviver, porque não vai ter espaço para todo mundo. Só quem vai ganhar é a empresa. Essa empresa não recolhe imposto nenhum e não dá nenhuma satisfação ao município. É isso que a gente entende que não é o correto. Saiu agora uma liminar, houve uma ação que foi promovida pela Defensoria Pública, saiu uma liminar que foi dada, a gente vai cumprir, obviamente, decisão judicial tem que ser cumprida, mas a lei que regulamenta já tinha sido aprovada na Câmara, estava faltando só o decreto do prefeito para regulamentar. Nós vamos possivelmente, estou aguardando a decisão do prefeito, possivelmente deve haver um recurso por parte da Prefeitura, e a gente aguarda aí a decisão do mérito para ver quais passos tomar. Atualmente, o que é preciso para que a pessoa... o cidadão tem um carro e quer fazer uso desse aplicativo, quer aderir a esse sistema. O que é preciso? Olha, até onde eu sei, Flávio, porque também nunca tive contato com, a não ser por telefone agora, quando foi aprovada a lei, com ninguém da empresa, o que eu sei é que ele faz um cadastro e passa por algumas etapas internas da empresa, né, do aplicativo. Mas em relação a nós também não temos esse tipo de informação, ficamos sem informação. Não sei até que ponto, que critérios essa empresa usa para colocar aquele condutor, porque é importante lembrar que quando nós pegamos um Uber ou um táxi, você está na mão de um cidadão, de um estranho. Hoje, taxista, eu sei todos quem são. Nós temos toda a ficha deles lá, qualquer coisa que seja... Até o carro é identificado. O carro é identificado, é colocado um limite de tempo de frota para que não tenha carros com mais de 5 anos. Tudo isso a regulamentação traz. A gente sabe quem é o condutor. Isso protege o cidadão também. Hoje a gente não tem, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de quem está conduzindo. A gente tem um número, por conta das pesquisas e das informações que a própria empresa passa, a gente sabe que tem em torno de 4.000 ou mais, um pouco, de condutores fazendo Uber na cidade de Maceió. Falando agora no transporte coletivo, o que é que vocês têm planejado para ser executado em breve em relação ao transporte coletivo? Ao transporte coletivo. O transporte coletivo de Maceió, ele passou por algumas mudanças que já se aguardavam há muitos anos e que nunca tinha acontecido. Nessa gestão do prefeito Rui Palmeira, foi implantada a faixa azul, foi feita a licitação, que já era uma reivindicação antiga, mais de 20 terminais foram reformados, diversos abrigos implantados, mas a gente entende que ainda não está contente. Se a gente segue o transporte coletivo em Maceió, está perfeito, o cidadão que utiliza o transporte coletivo está vivendo as mil maravilhas, não é verdade. A gente sabe que muito há por se fazer ainda e a gente vem fazendo essa intermediação junto às empresas de ônibus. O que é que falta de acordo com o contrato que foi licitado, fruto da licitação? A integração temporal, que ela não existe ainda. O que é a integração temporal? É o cidadão conseguir sair de qualquer parte da cidade para qualquer outro ponto da cidade pagando apenas uma passagem. Isso acontece hoje nos lotes. O cidadão já consegue circular em seu lote, porque a licitação dividiu por lotes, ali dentro, naquela região, ele já circula pagando uma passagem. Mas ainda não há uma integração entre os lotes. Então, isso já está sendo providenciado e cobrado das empresas. Renovação de frota, ela vem acontecendo já, mas ainda muitos carros ainda precisam ser mudados, modificados. Então, tudo isso fruto da licitação, Flávio. E aquela ideia que de vez em quando surge quanto à implantação de ar-condicionado em todos os ônibus urbanos aqui em Maceió?
Olha, inclusive surgiu uma polêmica há algum tempo atrás, ia ser aprovado na Câmara uma lei. Isso hoje faria com que a passagem fosse para R$ 7,00, por exemplo. Né? Então, existe esse impacto financeiro, porque óbvio que a gente entende que seria muito melhor para o cidadão ter um ar-condicionado no ônibus. Quando o prefeito coloca a faixa azul, por exemplo, ele entende que o cidadão precisa de mais conforto. Mas existe uma questão chamada equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transporte, Flávio, que também é um encargo da Prefeitura de Maceió. Então, nós exigimos, principalmente das empresas, melhorias para o cidadão, mas existe um entendimento também do equilíbrio econômico e financeiro. E a gente não pode permitir, por exemplo, que uma passagem saia de R$ 3,50 e vá para R$ 7. E se for implantado ar-condicionado hoje nos ônibus, em todos os ônibus de Maceió, é isso que vai acontecer. Então, existe esse cuidado também por parte da Prefeitura. Muito obrigado a Antônio Moura, superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió, pela sua presença aqui nessa edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanhou.